Olá, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que gera muita dúvida, a temática de um texto. É frequente a dificuldade em compreender qual é o tema de um texto, muitas vezes fugindo até totalmente do que foi pedido. Isso pode ser explicado pelo fato de que alguns alunos podem não ter desenvolvido as habilidades de recortar e selecionar informações, ou ainda porque não possuem o conhecimento linguístico necessário. Mas isso pode ser resolvido com a prática constante de leitura, certo? Então, resumidamente, nós podemos dizer que o tema é a ênfase que se quer dar dentro de um determinado assunto. Ele necessariamente traz uma perspectiva, né? Um olhar sobre determinado assunto. Vamos entender um pouco mais. Os gêneros textuais apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa, né? Após a leitura, nós conseguimos identificar nas marcas textuais o tema ou o assunto principal de um texto. Então, os gêneros textuais, né, têm como função principal a questão comunicativa. Ele precisa se comunicar conosco, né? Para ser um texto, ele precisa constituir sentido. Por exemplo, um gênero narrativo, né? Ou um gênero injuntivo, melhor ainda, tem como função, né, fazer com que a gente entenda como realizar determinada tarefa, né? Como exemplo da receita, né? O objetivo da receita é fazer com que a gente entenda como preparar essa receita. Mas como eu identifico o tema dela? É uma receita de culinária tailandesa, é uma receita nordestina, né? Então, o tema passa por aí, pela função, certo? Vamos ler esse texto para que a gente compreenda melhor, né, como se dá essa elaboração do tema. Cada um no seu quadrado, por Olivia Binton. Tenho 4 filhos. De vez em quando, penso comigo. Não parecem nem da mesma mãe. João, Gregório, Bárbara e Teodora têm estilos bem diferentes e cresceram com a minha maneira de lidar com eles, não só respeitando, mas valorizando isso. O Gregório nasceu sabendo tudo, leu sozinho, argumentava sobre qualquer assunto como um palestrante desde criancinha, mas nunca gostou de sair de casa. Os amigos iam e vinham e ele ficava aqui, recebendo. Era muito tímido quando pequeno, segurava a barra da minha saia, tinha pavor de monstros e palhaços e roía muito as unhas. Meu pai, que é psicanalista, um dia aconselhou: matricula agorinha no teatro e no futebol. Tem que botar um fio terra nesse menino. Então, vejam, né? Após a leitura desse fragmento, vocês conseguiram entender do que trata o texto? Bem, né? O título é Cada um no seu quadrado, né? Mas o que foi abordado? Pelo título, a gente consegue entender do que o texto vai tratar? Nós podemos dizer que o tema tem a ver com o título? E qual é o tema do texto? O tema do texto é a competência de Gregório em aprender sozinho. Vejam, né? Pelo título, Cada um no seu quadrado, dá para se entender, né, após a leitura do texto, que a autora ela pretendia falar sobre os filhos, né, assim que ela inicia o texto. Mas, né, percebam, né, que para a gente entender o tema, nós precisamos, né, ao ler o texto, retirar o assunto de maior ênfase. E no caso desse texto, o que teve maior ênfase foi justamente a situação que envolve Gregório. E isso foi se desdobrando, né, foi se falando mais nele, até que o avô deu uma sugestão para que a mãe colocasse ele no futebol e no teatro, né? Então, vejam que o tema ele está implícito no texto, né? É preciso ler com atenção para conseguir captá-lo a partir das marcas linguísticas que são oferecidas por ele, certo? O tema é o eixo sobre o qual se estrutura o texto, né? A percepção do tema responde a uma questão essencial da leitura.
O texto trata de quê? Então, em muitos textos, o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos de uma determinada organização argumentativa, entre outros, né? No caso do texto que nós lemos, foi a partir da sequência temática desenvolvida, da progressão que foi dada ao texto, né? No qual se focalizou um personagem determinado, vamos dizer que é principal, né? Mas um personagem específico. Então, o título e o tema são com muita frequência empregados como sinônimos. Contudo, apesar de serem partes de um mesmo tipo de composição, são elementos bem diferentes, certo? O tema é o assunto já delimitado a ser abordado, né? A ideia que será desenvolvida em todo o texto. Já o título é uma expressão, ou até mesmo uma palavra, centrada no início do texto, né? Ele é uma vaga referência ao assunto, certo? Observem esse exemplo, né, de um texto. O título é As Contradições na Era da Comunicação. Mas o tema, né, ele é mais fechado. Vivendo a era da comunicação, o homem contemporâneo está cada vez mais só. Né? Vejam que o título ele pode fazer essa abertura do tema, mas ele não focaliza o assunto que será tratado, certo? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Então, note que o tema, né, na verdade, como já mencionamos, é a delimitação de determinado assunto. Então, isso é necessário, pois em um assunto pode ser muito extenso. E, nesse caso, ao abordá-lo, você poderá se perder nessa extensão, né? Nós podemos pegar como exemplo o assunto ensino, né? Há muito o que se escrever sobre o ensino. Por isso, convém delimitá-lo, né? Imagine diversos textos que tratam sobre ensino, mas para delimitar o tema, você tem que focalizar algo sobre ensino. Então, esse foco que se dá ao texto é o assunto, é o tema dele. Então, é preciso que vocês, né, não confundam título com tema. O título pode ser, sim, um indício do que trata no tema, mas nem sempre ele tem a ver com ele, tá certo? Vamos ler agora esse outro texto. Muitas pedras no caminho. Resgate de garoto de 15 anos em condições de escravidão contemporânea no Rio Grande do Sul evidencia outra consequência do trabalho infantil, além da social, os riscos e danos à saúde das crianças e adolescentes. Guilherme Zóquio. Vejam, o título do texto diz Muitas pedras no caminho. Né? A partir dele, a gente pode inferir do que trata. Qual é o assunto que o texto vai tratar? O tema é riscos e danos da exploração do trabalho infantil. Né? Vejam que logo na abertura do texto traz condições de escravidão, né? E eu destaquei também aí os riscos e danos à saúde das crianças e adolescentes, ou seja, essa é a informação principal do qual o texto vai se desdobrar, certo? Aí é só um fragmento, mas a partir daí a gente já consegue inferir o assunto dele. Agora nós iremos ler, né, a questão da apostila SAEB, a questão 23, para que a gente possa identificar o tema do texto. Bombeiros resgatam filhote de cachorro preso entre parede e muro em Quirinópolis, né? Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca ficou preso em algum lugar? Toda criança acho que já viveu isso na vida. Nesse caso aqui é um cachorro que é levado. A equipe foi chamada pelos donos do cão, que estava agitado e nervoso. O animal foi retirado da fresta sem ferimentos. Vanessa Martins, do G1 Goiás. O corpo de bombeiros resgatou, sem ferimentos, um filhote de cachorro preso entre um muro e uma parede, em Quirinópolis, no sul de Goiás. Segundo a corporação, agitado, o animal entrou no local sozinho, mas não conseguia sair. Os donos tentaram ajudá-lo, mas ficaram com medo de machucar o bichinho e chamaram ajuda. O principal foi acalmar o filhote, que estava muito agitado e nervoso porque não conseguia sair. Com jeito, a equipe foi puxando ele até conseguir tirar. Logo que saiu, o filhote já voltou a correr. Contou ao G1 o tenente Roberto César Lima Tosta, dos bombeiros. Ainda conforme o tenente, apesar do perigo do animal se ferir na saída da fresta em que ficou preso,
não foi necessário quebrar nenhuma parte da parede ou do muro. Então, qual é o tema do texto? O cachorro ficar preso entre um muro e uma parede, o nervosismo do filhote do cachorro, o resgate de um filhote de cachorro, o perigo de um cachorro se ferir. Vejam que, nesse caso, o título, né, ele colaborou bastante para o desenvolvimento da temática. Por quê? O texto, ele se desdobra, né, a partir disso aí, do resgate do filhote, a partir desse fato. Então, o assunto desse texto é o resgate de um filhote de cachorro, certo? Nossa aula chegou ao fim. Espero que tenhamos conseguido clarear um pouco sobre essa questão do tema do texto, o assunto do texto e como identificá-lo. Até mais e fiquem em paz.